A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os meus irmãos e grande foi o desafio, tá? Para chegar até aqui. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito em nossas vidas e tem um chamado, né? E se foi assim, assim será. Eis-me aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra, a palavra restauradora, a palavra que nos dá esperança, a palavra que nos faz diferentes. Então, trazer aqui um texto diferente, não tem texto diferente. Todos os textos são conhecidos pela tua igreja. E eu passei uma semana orando, buscando, escrevendo, e Deus mudando, e chegou um ponto que eu não sabia mais. Eu digo, acho que eu não vou mais escrever, não. Porque a direção eu tinha e a palavra eu tinha bem no início, né, de quando eu comecei a buscar. Mas eu pegava muita informação e não chegava a um consenso. Então, eu creio que nós vamos falar aqui de algo pertinente, de algo que pode estar até presente, bem presente na sua vida e na minha vida, tá? Nós vamos estar lendo, estudando o texto em Gênesis, no capítulo 22. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, para nós podermos acompanhar. E vamos estar colocando esse texto em sintonia com muitos outros, tá? Vocês se preparem, porque eu rodo muito a Bíblia. E a gente não vai ficar, a gente vai pegar histórias que estão entrelaçadas, né? E eu dei o nome dessa pregação de provações, tá? Tribulações, como queira chamar. Então, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres, no manto. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai. Deus, a tua palavra foi lida aqui na tua congregação, Senhor, na congregação dos santos, dos escolhidos, Pai.
daquele, Senhor, que de antemão Tu o chamou para a Tua eterna salvação, Pai. Nos dar entendimento, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para compreendermos, Senhor, o que Tu quer nos ensinar, o que Tu queres prover na vida dos Teus servos, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, que o Teu nome cresça e o meu desapareça, Pai. Me coloca por trás da Tua cruz, que não seja mais eu, mas Tu em mim, Pai. Que a Tua palavra seja, meu Deus, como uma arma cortante, Pai, como uma espada, Senhor, capaz de dividir muitas coisas que precisamos ter entendimento, Pai, e fazer uma escolha, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para os meus irmãos é que nós temos que ter um entendimento daquilo que nós vamos chamar de provação e daquilo que nós chamaríamos de tentação, tá? Então, o que seria provação? Seria as adversidades, né? As aflições que nós passamos. Aquele dia negro, aquele dia escuro, aquele dia que nós nos sentimos muitas vezes até dentro de um buraco. E alguém coloca uma tampa e nós não vemos uma saída. Isso nós chamaríamos de aflições, tá? Aflições, que são as provações ou as tribulações. Quem traz as provações para a minha vida e para a sua vida, nós vamos entender à luz da palavra que é o Senhor Jesus. É o nosso Deus que nos prova. Já diferentemente as tentações, vamos lá abrir Tiago, capítulo 1, o verso 13, 14, diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas a cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Gerando depois disso pecado, né? A concupiscência dos nossos olhos, da nossa carne, ela nos faz geralmente um pecador. E essa tentação aí, ela não vem de Deus, porque isso contraria o caráter de Deus, tá? Deus prova, Deus não tenta. Mas Ele diz também na sua palavra que ao sermos tentados, Ele nos dará força suficiente para suportarmos a tentação. Então entendemos, né? Provação diferente de tentação. Mesmo em algumas linguagens, esse texto que foi lido aqui, ele vai chamar de tentação, a provação. E eu vou discordar porque na Bíblia ela não pode ter contrariedade. Quem tenta é o diabo e nós, a nós mesmos, pela nossa concupiscência, pelo desejo exacerbado que há no homem. Ele deseja e quando ele não tem noção do que ele deseja, ele vai onde ele não deveria ir, tá? Então, João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz assim: eu tenho vos dito, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos prepara para o entendimento que os dias aqui seriam maus. Ele não prometeu a nós nenhuma vida em abundância, de ficar sentado e não sermos provados. Nós teremos o dia bom e o dia mau, né? E todos nós estamos sujeitos. O fato de sermos o povo de Deus, isso não exime nenhum de nós a passarmos por provações. Tiago, lá no capítulo 1 dele, ele diz claramente para termos alegria, ter de bom ânimo, lá no capítulo 1, quando passardes por várias provações. Vejam bem, muitas provações. A palavra de Deus diz também lá em Salmos 34, 19, que são muitas as aflições do justo, mas em todas elas o Senhor vai nos dar o quê? O escape. Ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos fazer entender que aquele que nos prova é quem vai nos garantir a vitória.
Vamos entender também, muitas vezes nós nos sentimos até, oh Senhor, porque eu sou tão boazinha, vivo na igreja, oro todo dia, sou dizimista fiel, prego a palavra, porque eu, Senhor, nessa prova, quanta prova em cima de mim, eu não aguento mais isso aqui. E não esqueça você, que você está sendo provado para ser aprovado. O Deus que te prova, o Deus que me prova, é o mesmo Deus que vai te carregar nos braços, que vai te dizer que há um lugar de refrigério que só Ele pode nos dar. E a partir desse texto aqui de Atos 14, 22, nós vamos entender que é necessário até para herdarmos o reino de Deus. As provações desse tempo presente não há de comparar com a glória que sobre nós será revelada na minha vida e na sua vida. Então diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo e o povo de Deus, os heróis da fé, os homens e mulheres que estão com a vida escrita aqui, que hoje é a conduta de norma para nós, exemplos de vida para nós cristãos, eles souberam o que foi sofrimento. Infelizmente, a igreja moderna ela tem uma outra conotação do sofrimento. Prega-se apenas a prosperidade, o carro novo que você vai ganhar, o ore por isso que você vai receber. Nem sempre oramos e recebemos. Nem sempre oramos no mesmo dia e o Senhor concede aquilo que nós pedimos. O caso que vai ser citado aqui, que nós vamos falar, é de Abraão. Abraão passou 25 anos esperando pela promessa. Então entendemos, a igreja do Senhor, ela precisa ser provada. Nós não vimos ainda nada do que ainda vai acontecer. É só o princípio. Até para que se confirme, né? No Sermão do Monte, lá em Mateus 5, o que é que Jesus nos diz? Tende por bem-aventurado aqueles que passam por perseguições, por humilhações, pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, quando colocarem todo mal contra vós. Então existem provas que estão ligadas a ministérios, a chamada, a tua identificação como cristão, porque quando tu deste o primeiro passo a dizer, eu vou servir a Jesus, a tua família se colocou contra você, eu creio. Quem não é de berço evangélico aqui, todo mundo riu. E diz, não vai que vão fazer uma lavagem cerebral. Mas para nós ganharmos, nós vamos precisar perder. E quem não deixa pai, mãe, filho e filha, não é digno de ser um discípulo de Jesus. Pagaremos sim um preço. Estamos só começando. E aquele que não está firme, aquele que não está arraigado bem aqui, firmado nessa rocha, ele não vai poder caminhar, porque os dias são maus e eles vão ficar mais ainda, tá? Aqui nós não estamos falando e dando uma conotação à palavra de Deus como uma coisa negativa, não, tá? Muito pelo contrário. Provando e aprovando, provando e passando. Tendo que passar, passaremos com o Senhor. Jesus, ele não livra ninguém da aprovação. Ele apenas nos ajuda a passar. Nós vamos usar um texto aqui, está lá em Daniel, no capítulo 3, no verso 14. Quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Todos nós conhecemos. O rei Nabucodonosor disse, todo mundo aqui, eles eram exilados na Babilônia, eles eram judeus, tá, esses homens, e eles queriam andar diferentes, como nós queríamos andar, tá? Com os nossos propósitos, defendendo a nossa fé, a nossa posição. Mas eles teriam que adorar uma imagem, adorar um Deus que não era o Deus dos judeus. E aí,
o rei baixa um decreto que quem não se curvasse ia para a fornalha de fogo. E nessa fornalha ela foi acesa 7 vezes mais quente. E jogaram aqueles 3 homens, os 3 servos de Jesus, de Deus. E lá na fornalha aconteceu uma coisa inexplicável. O sobrenatural de Deus. Nabucodonosor encosta na fornalha e vê 4 homens. Não joguei 3, tem 4. Havia ali um homem, um anjo. O anjo do Senhor, que não deixou nada acontecer com aqueles homens. Eles saíram dali intactos. Mas o Senhor permitiu que eles fossem provados. O Senhor não disse, ele poderia ter dito, não vai ninguém para aquela fornalha. Um sopro de Deus cala a boca de um homem. Mas o Senhor disse, não, eles vão. As manifestações do poder de Deus, elas nas nossas vidas, elas se aperfeiçoam. Quando Deus se manifesta, quando a gente crê e deixa Ele fazer, sabendo que Ele tem o controle das nossas provações, elas só vão até onde Ele permite. Amém? Então a palavra de Deus diz em Efésios 6, 10, 11 em diante, para nós cristãos aqui, tá? Real. O apóstolo Paulo diz, tomai das armaduras, revestivos do poder de Deus, da força do seu poder, para resistirmos o dia mau. E ele vai nos ensinar como é que você vai vencer isso aqui, meu irmão. Calça o evangelho da paz, coloca o capacete da salvação, puxa a espada do Espírito e usa, porque a tua luta, a minha luta não é contra carne, nem sangue, mas contra potestades, principados, os poderes do mal que estão aí invadindo as regiões celestiais. Nós não podemos lutar como se luta na justiça comum. Eu entro com a liminar, eu faço não sei o quê, eu faço não sei... Não. A vida do cristão é pautada em 2 coisas. Orar, ler a palavra e obedecer. Não tem outra coisa para você nem para mim. Então nós precisamos estar firmes, revestidos do poder de Deus, para quando os dardos inflamados do maligno tentarem nos atingir, eu estou blindada. Você vai estar blindada pelo sangue de Jesus Cristo, porque há poder neste nome, há poder nesse sangue, há poder nessas armas espirituais que o Senhor tem para nós. Seja qual for a tua luta, seja qual for o problema que você está enfrentando, nada é maior do que o poder de Deus. Hebreus no capítulo 12, no versos 5 e 6, diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a qualquer um dos seus filhos. Ah, mas e aí, eu sou filho ou não sou? Não sei, né? Eu creio que quem deve saber se você é filho é você mesmo. João, lá no capítulo 1, no verso 12, diz que a todos quanto receberam o Senhor Jesus, serão chamados de filhos, não mais criatura. Então, se estamos dentro desse contexto aqui de filhos, o que acontece? Seremos açoitados, ensinados, instruídos, orientados, conforme o amor de Deus. Quanto mais Ele ama, mais Ele prova. Quer ser usado aqui, na obra dEle? Vai passar por tribulações. Vai passar por provações. Para quê? Vamos pegar aqui um exemplo da nossa vida secular. Eu quero ser uma médica, né? O que acontece? Antes você vai estudar, passar por todo o teste técnico de entendimento, de aprendizado. Terminou o curso, agora você está habilitado, aprovado. Para quê? Para cuidar dos que estão doentes, né?
O reino de Deus não é diferente. O Senhor vai nos provar e nós temos que ser aprovados. Para quê? Para não envergonhar a fé de Cristo Jesus em nós. No capítulo 22, no verso 1 e 2, diz... Volta lá para o texto, tá? E depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. E depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Que coisas? Que coisas houveram aí para dizer depois destas coisas? No capítulo anterior, no verso 21, diz que Abraão, vamos ver só o 21, o verso 33, 34, diz assim: E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Abraão estava na terra dos filisteus, tá? Vivendo tempos bons, tempo de aliança com Abimeleque. Estava numa nice, ó, tranquilidade. Depois disso, Deus provou a Abraão. E disse, eis-me aqui, pode colocar o 2. Eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ninguém melhor do que Abraão, tá? Para falar de provações. Este homem foi provado em todas as áreas. A primeira provação de Abraão se dá na sua chamada, no capítulo 12, quando o Senhor Deus disse, deixa tua terra, tua parentela e vai. Abraão teria que se desfazer de família, pai, né? Coisas, ele era muito cheio de posses, e sair para onde? Para que lugar? Para que terra? Simplesmente sai. E Abraão, a palavra de Deus diz que obedeceu. Abraão é provado pela segunda vez, lá em Gênesis, no capítulo 17, onde se trata de uma aliança que Deus fez com Abraão. Vocês sabiam que todas as alianças do Velho Testamento, ela se dava materializada com dois animais, com um animal. Ele era cortado em banda, ficava de frente e passava as duas pessoas que estavam acordando. Só que na aliança de Abraão, só Deus passou entre os animais. Abraão não passou, a aliança era de Deus com Abraão. E Deus fez promessas a Abraão, né? Te abençoarei, te engrandecerei, abençoarei o teu nome. A tua descendência será como as pedrinhas na areia. Se é que tu podes contar as estrelas do céu, conta. Assim será a tua descendência aqui na terra. Por último, Deus coloca Abraão nessa situação. Ele deve ter imaginado, meu Senhor, passei 25 anos esperando pelo filho da promessa. Agora, quando ele recebeu essa ordem aí, creio eu que ele já tinha mais de 100 anos, talvez uns 110 anos, porque ele foi pai aos 100, né? A mulher era estéril aos 89, a Sara, e de forma sobrenatural, o Senhor, para cumprir a promessa que ele havia feito, dá este filho. E agora ele chega e diz que quer o filho, né? Vai lá para o monte. Então nós vamos entender o que se passa, né? O que passou aqui? O que é que aconteceu? Como entender Deus provar a coisa que mais ele amava, que é o filho. Nós que somos pais sabíamos que não há amor igual ao amor de pai para com o filho. Então Deus não pediu Isaque, mas ele deu uma ordem. Ele não diz, se possível, veja aí, passe a noite aí orando para ver se você me dá o Isaque, não. Ele disse, foi imperativo, né? Isaque, ele deu uma ordem. Abraão, eu quero o teu filho Isaque. Nós precisamos entender por que o Isaque não Ismael, né? Abraão tinha um outro filho com a escrava
Agar, que não é o filho da promessa, mas que foi também abençoado por Deus. E o Senhor diz assim: não, eu quero Isaque, o filho da promessa. O outro é o filho da dúvida. O outro é o filho da confusão. É o filho que hoje é responsável pela descendência dos muçulmanos. É a sua geração, é a sua descendência. Então eu quero o sacrifício perfeito, eu quero aquele. E a Bíblia diz que ele só disse: eis-me aqui. Partiu para fazer o que tinha que ser feito, né? Preparar o holocausto. Preparar o que tinha que ser feito para agradar o coração de Deus. Eu queria falar aqui também para nós, eu falei que a gente ia estar lidando com textos, fique olhando na hora, viu? Para não passar. A gente ia estar trabalhando com alguns outros textos e eu queria trazer aqui a nossa memória a história de Jó, tá? Jó, no capítulo 1, Jó é provado. A palavra de Deus diz que ele era justo, íntegro, andava com Deus e se desviava do mal. Em Ezequiel, no capítulo 14, diz que ele era um homem justo. Quem disse? O próprio Deus. Disse que ele, Noé e Daniel eram justos. Então, quem pode contrariar o que Deus está a falar? Mas aí diz que um certo dia, ele era um homem rico, príncipe, com muitos bens, 7.000 camelos, não sei quantas ovelhas, 10 filhos. Então ele tinha tudo. E o povo de Deus estava ali na fila para falar com Deus. E o Satanás entra. Com licença. E Deus disse: Satanás, está vendo aquele meu servo lá? E repetiu isso que eu estou dizendo aqui. Justo, íntegro. Ele disse: mas também ele tem tudo, né? Ele é rico. Ele tem 10 filhos. Seria o que nós diríamos hoje, é próspero. Não há tribulação na casa dele. É fácil te adorar. E Deus diz assim: pois toca. Toca em todas as coisas. A única coisa que tu não vai tocar é na vida. Na vida de Jó, tu não toca. Então nós podemos entender com a vida de Jó, voltando aqui para Abraão, que Deus só permite até aqui. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o nosso limite. Ele sabe exatamente a hora de parar. Então, Satanás não tem poder sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. Não há tribulação, não há provas. Diante desse quadro aqui que o Senhor não esteja comandando. Será que Ele faria alguma coisa acima do que podemos suportar? Creio eu que não, né? Então voltamos lá para o sacrifício. As provas, elas têm uma finalidade. E eu preciso saber extrair do Senhor, no momento em que eu me encontro no vale da sombra da morte, o que Deus está fazendo comigo? Ele está o quê? Me ensinando? Está me punindo? Examine-se você a si mesmo. E faça com que essa dor, faça com que essa dificuldade, ela seja bênção na tua vida e na vida do outro que está a te assistir. Que o nome de Deus seja glorificado através desse ensinamento. No verso 2, nós vamos continuar. Pode voltar aí para o verso 2, Vinícius. Toma agora o teu filho. Nós vamos entender que o Senhor nos ama e prova aquilo que nós mais amamos. Preste bem atenção. Deus vai provar aquilo que é importante para você. Seja os teus diplomas, os teus títulos, a tua posição aqui, a tua glória aqui na terra. Chegará uma hora que Ele faz cessar todas essas coisas. E tu vai estar sendo provado. Nós vamos ser provados igualmente.
ele foi com o filho. Quanto ele lutou para ter esse filho? Quanto tempo ele esperou? E agora sobe lá. Abraão, certamente, aquela noite ele não dormiu. E a Bíblia diz claramente, não diz, omite, ele não falou com Sara. Ele não falou com o menino e ele não falou com ninguém. Ele ficou em segredo. E ele próprio foi cortar as madeirinhas do holocausto, do sacrifício, da oferta. E partem. Durante a madrugada, ele parte. Então o Senhor nos ensina que a fé ela é estritamente pessoal. É minha, é sua, é nossa. Muitas vezes o Senhor fala algo para nós que não é para você falar com ninguém. Porque essa pessoa pode não compreender. E aí essa história talvez não continuasse do jeito que ela está sendo aqui. No momento em que Abraão falasse com Sara, nós já conhecemos a história de Sara. Sara, embora esteja na galeria dos heróis da Bíblia, lá no capítulo 11, ela disse que creu, mas ela duvidou quando ela pediu que uma serva deitasse com Abraão para procriar. Mas eu não vou aqui contrariar a galeria dos heróis que está lá em Hebreus 11, e ela está como essa mulher de fé, tá? Vemos também a história de Davi. Aqui eu quero entrar nas provações que nos acontecem por conta do nosso pecado. E aqui eu já entendo que Deus está nos admoestando o nosso caráter. Está trabalhando em nós. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, 1. Eu vou só fazer um resumo rápido, tá? Havia um homem rico e um homem pobre. Um pobre tinha uma cabritinha, essa cabritinha convivia com a família. E eles tinham o maior amor, quem tem animais domésticos sabe. Era como se fosse minha cachorrinha. E o rico tinha muitas cabras, muitas posses. E chegou um hóspede na casa do rico. E o rico não serviu o que ele tinha. Ele matou a cabritinha do pobre para servir. O profeta Natã, Deus já havia falado com Natã o que tinha acontecido. Que Davi mandou matar Urias, o marido de Betseba. Ele mandou matar para ficar, dormir com a Betseba. Deus viu todas as coisas, não há nada escondido nem oculto aos olhos do Senhor. E Ele revela para os seus, porque isso é bíblico. Ele revela a aliança, a intimidade dele, está lá em Salmos 25. Para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, nada acontece conosco sem antes Ele nos avisar. Então o profeta foi lá e contou a história, o profeta Natã, para ele, Davi. E Davi merece morte. Esse homem rico aí é merecedor da morte. Aí ele só se virou e disse: Davi, Deus está falando contigo. Davi deve ter mudado de cor, né? Lógico, ele rei cheio do poder. Mas, bem, o que aconteceu após isso? Como Deus trabalhou a provação na vida de Davi, as muitas provações. Disse: Davi, sabe aquele filho que tu tiveste com Betseba? Deus vem buscar o teu filho. Foi para dentro de um quarto, orou, jejuou, vestiu o saco, passou cinza, clamou, fez de tudo. E o Senhor leva o filho dele com Betseba. Deus provou alguma coisa muito importante na vida do rei. Então aqui é para entendermos as provações na vida daquele que está em pecado e que o Senhor quer admoestar, quer nos ensinar. As provações, elas têm um propósito, né? 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Primeiro eu queria dizer que elas vão passar. É por um tempo, pequeno tempo,
que você será, olha, bem, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Bota o seguinte, Vinícius. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vai passar. O Senhor vai nos provar como prova o ouro. O ouro é provado na fornalha, até que ele atinja o melhor quilato, que é 24 quilatos do ouro melhor. E reluza a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, as provas, elas têm um propósito de revelar a qualidade da nossa fé. Tua fé é rasa, tua fé é mais ou menos, tu não tem fé de jeito nenhum, porque todo mundo diz que tem fé, né? Mas na hora da prova, quando a prova é de fogo, quando o negócio aperta, o nego ou cai fora ou permanece de pé, esperando naquele que prometeu. No capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. Hebreus 11, no verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vejamos, é o Senhor que vai guerrear por ti. É o Senhor que vai abrir portas onde não tem, que vai quebrar as correntes, que vai saltar as muralhas no teu lugar, porque Ele sabe muito bem que nós somos pequenos, frágeis. Como vencer a provação? Todo mundo deve querer saber, né? Como se vence a provação? Gênesis 22, coloca o 7 e o 8, Vinícius. Gênesis 22, 7 e 8. Como vencer? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá. Deus proverá na tua peleja. Deus proverá na tua casa, no teu casamento, no teu Isaac. Você pode crer no que está sendo dito aqui. O Senhor proverá. Vai ao monte, entrega o teu problema. O Senhor é o Deus de restituição, é o Deus de substituição. Nós vamos ver aqui no passado essa palavra, Ele tirando o fardo de cima de Moisés, ou de Abraão, e dizendo: está aqui, meu filho, está aqui o holocausto, está aqui o sacrifício. Mas antes, Ele vai nos provar. Antes Ele vai querer saber que aliança eu fiz com você. Você está apto a crer que eu sou o Deus de providência. Esse monte aí hoje é chamado Monte da Providência. O Jeová Jireh. Grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor em todo tempo. Em Gênesis 22, 9 e 13. Coloca aí. Gênesis 22, do 9 a 13. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar. Não é isso aí não, mais na frente. 22, 9. Continua, vai.
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Mais uma vez, a prontidão de Abraão para a prova. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Continua. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Creia no que eu vou estar dizendo aqui. À luz da palavra de Deus, no altar do Senhor, há uma substituição. No altar do Senhor há um provimento. Há algo que nós não sabemos explicar, mas só sabemos que crendo, nós tomamos posse. Nós podemos receber, porque não foi diferente, não será diferente com o povo de Deus, porque nós somos descendências de Abraão. Somos os eleitos do Senhor. A descendência de Abraão, não por sangue, não por escolha de homens, mas por escolha do próprio Deus, que nos adotou, que nos chamou para a sua divina glória, para fazer parte desse projeto de aliança, desse projeto de promessas em nossas vidas. Então, o que nós aprendemos nas provações? Espere as provações. Quem está sendo provado aqui? Levanta aí a mão. Quem já foi? E quem não foi, vai ser, tá? Será. É o que diz a palavra de Deus. Deus é quem prova. Vamos aprender. Deus permite a provação. Ela vem com o fim de nos testar. E as provações são inexplicáveis. Então, naquele monte, agora nós vamos fazer uma correlação do monte, tá? O Monte Moriá. Esse monte do qual o sacrifício foi feito. Houve uma substituição, mas ele fez tudo o que Deus havia pedido. Hoje nós entendemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. O Cordeiro perfeito imolado na cruz. Essa lenha foi a cruz do Calvário onde o Senhor foi pregado. Estava ali o sacrifício vivo, santo, perfeito, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos entender aqui como Cordeiro substituto. O Moriá hoje é o Calvário, onde Deus nos chama para uma transformação. Ele disse que veio para dar visão aos cegos, para fazer os coxos andar, os surdos ouvirem. Veio para mudar a sorte e o cativeiro de muitos, para mudar a minha sorte, a sua sorte. Há uma substituição aqui, neste monte. Há uma substituição aos pés do Senhor. Mas vejamos, o texto de Abraão foi claro. Primeiro ele fez o sacrifício, depois o Senhor mostrou, é ali ó, o monte. Moriá é uma região grande, cheia de montes, mas não era qualquer monte, era o monte escolhido por Deus. Então o Senhor Deus nos chama essa noite aqui, neste lugar. Se você ainda não entendeu o que é subir no monte, o que é fazer parte de uma aliança, que nem fogo consegue tirar você do meio dela, nem a morte física vai te fazer ficar fora de uma aliança, ficar fora de algo precioso como é a nossa salvação. Nessa noite, se tiver alguém aqui, pode subir o louvor, que não fez ainda esta aliança, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que não conseguiu entender que há um propósito de Deus para a sua vida, que há algo sublime,
que há algo que está acima da nossa capacidade de pensar, imaginar, esperar e receber. Eu gostaria que você viesse aqui até a frente para que nós orássemos. Se você não está fazendo parte desse chamado que fiz agora, se todos aqui já creram, se todos aqui já têm essa aliança com o Senhor, eu gostaria de chamar a igreja como um todo. Aquele que está passando por provas, aquele que está passando por tribulações, aquele que está sendo tentado, porque a carne ela é fraca. A carne é fraca, e se você deixar que ela tome de conta de você, o Espírito não vai poder prevalecer. Ela é fraca, mas o Espírito Santo de Deus que há em nós é maior, mais forte, mais poderoso. Então eu gostaria de chamar a igreja, quem se sentisse nessa situação, para vir até a frente que nós vamos orar. Orar para que você possa resistir à grande tribulação. Vamos nos preparar, porque se ainda não estamos, pegou Abraão em tempo bom. Ele estava numa boa. Quando a palavra dizia, tendo passado esses dias, ele foi provado. Então que o Senhor Jesus possa dar a nós uma direção de como ser aprovado na olaria de Jeová, de como poder superar as nossas dificuldades. O corpo geme, a alma chora, a alma clama. Eu sei que muitos aqui estão no Salmos 40, esperei confiantemente pelo Senhor. E muitos estão nos 70. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me, porque estou no meu limite. Deus Todo-Poderoso, toma conta deste lugar, Pai. Toma conta dessa igreja. Toma conta do teu povo, daqueles que te chamam pelo nome, daqueles que são chamados para serem transformados pelo poder da tua palavra. Deus, Abraão, não havia quem pregasse para ele. Não havia internet, não havia Bíblia. Não havia nada que pudesse trazer uma fé avivada ao coração de Abraão. Nós somos um povo escolhido, bendito e abençoado, Pai. Porque aqui está a igreja que tem a oportunidade de ouvir a fé genuína do Pai da fé. Daquele que a Bíblia diz, o nosso maior patriarca. Abraão é o maior expoente de Israel, da descendência do cristianismo. Ninguém igual a Abraão. Soberano Deus, Pai, Pai de bondade, Pai de graças, Pai amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, louvado seja o teu nome, bendizei e adorai a ti, Senhor. Nos colocamos, Pai, nesta noite, nas tuas mãos, Pai. Porque sabemos, Deus, em quem nós temos crido. Falaremos hoje como falou Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, Pai. Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Aplica o bálsamo. Aplica algo sobrenatural nos corações feridos, nas lutas, Pai. Cada um aqui, Senhor, está colocando o seu Isaac. O seu Isaac, Pai. Nós estamos te ofertando nesta noite, Pai. É um filho viciado em drogas. É um filho na prostituição. É um marido, papai, que está também no pecado. É o emprego que não tem. É as finanças, papai, que estão cada dia mais difíceis. Senhor, cada um aqui, Senhor, sonda, meu Deus, o coração deles. E arranca, extrai o Isaac. Para que tu nesta noite, Pai, venha fazer a substituição. Venha trazer o bálsamo, Senhor. O bálsamo que cura. O bálsamo que alivia. O bálsamo que traz transformação, papai. Ó Espírito de Deus.
Ó Deus Todo-Poderoso, ó Santo de Israel, escuta, Deus, o clamor dos nossos lábios, Pai. Atende, meu Senhor, atende a cada um aqui. Eu os abençoo, porque a tua palavra diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, raça escolhida, propriedade privada. Se é propriedade privada tua, Espírito Santo de Deus, cuida, Senhor, cuida, Espírito de Deus. Traz, meu Deus, algo novo para a tua igreja. Tempos novos, Pai, que nada venha nos barrar, nada venha nos parar, Senhor. Nada venha nos impedir, Senhor, que as nossas provas não venham colocar a nossa fé em dificuldade. Mas que todos os dias nós possamos olhar para Ti e dizer: Senhor, entra comigo na fornalha. Senhor, atravessa o mar vermelho comigo, Senhor. Passa, Senhor, este dia mau. Passa, arvora a bandeira da vitória, Espírito de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Eu te peço no nome do Deus Todo-Poderoso. Acorde, Deus, ao necessitado. Acorde, Senhor, aqueles que estão te buscando. Aqueles, meu Senhor, que têm entendido que só o Senhor é Deus. E que possam dizer como Nabucodonosor disse: a partir de hoje, vocês vão glorificar. Vocês vão aprender e vocês vão temer ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que a tua igreja possa também ser vista como homens e mulheres que têm o perfume de Deus. E que por onde nós passarmos, os nossos pés, a nossa boca, a terra possa dizer: ali é uma mulher de Deus. Ali é um homem de Deus. Ali é um dos que andam com Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja a igreja do Senhor, que permanece fiel. Porque nós só vamos provar e gozar da coroa da vitória se permanecermos fiel até o fim. Que Deus esteja presente, nos fazendo perseverar até o fim. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.